Olá, gente, tudo bem? A gente está aqui em mais uma aula de genética. A gente vai falar hoje sobre dominância incompleta e codominância. Bom, o que é dominância incompleta? Também pode ser chamada de parcial. Ela vai ocorrer quando o fenótipo de indivíduos heterozigóticos, tipo azão, azinho, certo? Eles vão ter um fenótipo intermediário. Não vai ter um fenótipo que domine sobre o outro, certo? Então, esse fenótipo intermediário, ele vai ocorrer porque os genes homozigóticos, né, eles não vão se expressar totalmente, eles vão se expressar parcialmente. Então, a gente vai ter um fenótipo intermediário aí, unindo as duas características, certo? Então, isso vai ocorrer porque somente uma cópia do gene ativo não é capaz de produzir toda a quantidade de enzima responsável, certo? Então, um bom exemplo disso é o caso das flores da planta boca de leão. Então, essas plantas homozigóticas possuem dois alelos funcionais, podendo produzir pigmento vermelho ou não produzir nenhum pigmento, no caso são as flores brancas. Já as heterozigóticas, apenas um alelo vai ser funcional, não conseguindo assim produzir pigmento suficiente da cor vermelha. Aí, com isso, a planta, a flor, ela fica rosa, ela nem fica branca, né? E nem fica vermelha, porque só um dos alelos ali vai produzir pigmento suficiente, certo? Vermelho. Aí vai ter uma coloração intermediária, tá? Então, assim, essa aqui é a flor vermelha, a gente representa a vezão, a branca, bezão. Aí, essa daqui, só um dos genes produz a característica vermelha, a outra não produz suficiente. Esse daqui não produz nada, aí por conta disso fica uma cor intermediária, certo? Uma característica intermediária, que é o rosa. No caso dos heterozigóticos, bezão, tá? Então, na dominância incompleta, vai haver uma característica intermediária, parcial. Aí, pra gente representar, certo? No genótipo, a gente pode pegar a letra, certo? Aqui, ó, F, que eu coloquei de flor, por exemplo. E os índices, aqui, esses expoentes, seriam as características, né, os fenótipos, né, V de vermelho e B de branco. Então, a gente se representa assim, certo? Podendo optar por F para representar o gene pela cor da flor. E os índices, FV seria vermelho, FB branco, tá? Então, FVV vermelho, FBB branco e FVBzinho seria o rosa, que é o heterozigótico. Então, vocês podem encontrar problemas dessa forma, tá? Vocês podem encontrar tanto nessa representação aqui, só os índices, como também nessa forma aqui, certo? Codominância. Na codominância, a gente vai ter alelos em heterozigose, que são ativos independentemente um do outro. Então, nesse caso aí, a gente vai ter um novo fenótipo, certo? Não é um fenótipo intermediário, e sim, um novo fenótipo vai se formar, certo? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma vaquinha branca e a vaquinha negra, certo? Então, bezão seria homozigótico para branco e NN homozigótico para negro. Quando há o cruzamento, a gente tem aqui na primeira linhagem F1, eu tenho B com N, certo? Novo, uma heterozigose. Mas nessa heterozigose aqui, não vai se formar nem o branco, nem um preto, certo? Não vai ter um dominando sobre o outro e nenhuma característica intermediária, tipo marrom aí. Não, a gente vai ter um novo fenótipo, que é o malhado. Então, na codominância, o fenótipo que vai surgir no heterozigoto é um fenótipo independente. A gente vê isso ocorrer também no nosso tipo sanguíneo, né? A gente tem o tipo A, o tipo B e tem o tipo AB. Então, esse tipo AB é um tipo sanguíneo novo, certo? Não, tem um fenótipo diferente. Então, para diferenciar aí
Na dominância completa, o heterozigoto, ele é um fenótipo intermediário, certo? Porque um dos alelos não vai se expressar totalmente. Já na codominância, os alelos se expressam independente e formam um novo fenótipo, tá? Então, vamos ver aí 2 exemplos. A maravilha é uma planta que apresenta flores vermelhas, brancas e rosas. O fenótipo rosa é determinado quando a planta é heterozigótica, certo? Ela é heterozigótica e caracteriza-se por uma coloração intermediária. Então, a planta tem flores vermelhas, flores brancas e a rosa é heterozigótica intermediária. Então, a maravilha é um exemplo de quê? Então, a maravilha vai ser um exemplo de dominância incompleta, tá? Como a gente viu no início da aula. Outro exemplo aqui. O indivíduo pode apresentar um dos 4 tipos sanguíneos: A, B, AB e O. Apesar de existirem 4 tipos sanguíneos, eles são determinados por 3 alelos. Isso se deve ao fato que o sangue AB é um caso de... Aí vemos. Epistasia é quando um vai poder inibir a característica do outro. A gente ainda vai ver em outra aula mais na frente. Certo? Pleiotropia, várias características no gene. A gente ainda vai ver ainda, tá? Mais na frente também. Vai falar depois disso. Dominância completa, vai haver um dominando sobre o outro. Dominância incompleta é aquele da característica intermediária que a gente está vendo nessa aula. Então, ia ter uma mistura aí uma característica parcial aí, né, intermediária. Nesse caso, é o caso de codominância, em que vai surgir um novo fenótipo. A partir de 3 alelos, a gente tem um outro fenótipo, tá? O A é um tipo, o B é outro, o AB vai ser... O heterozigoto AB vai ser um fenótipo diferente, certo? Então, só para a gente concluir, dominância incompleta, fenótipo é intermediário, e codominância é um novo fenótipo, tá? Espero que vocês tenham entendido. A aula é bem simples, esses conceitos, a gente viu até na aula de introdução à genética. Qualquer coisa, deixe seus comentários aí, suas dúvidas, curtam. E em breve a gente vai ver vários exercícios sobre isso, tá? E depois a gente vai ver uma aulinha só sobre sistema sanguíneo, sistema BO, tá? Hoje a gente falou sobre codominância, mas em breve a gente vai falar com detalhes sobre sistema sanguíneo. Obrigado, tá, gente, pelo apoio e até a próxima. Tchau, gente.